Quando a gente pensa em recompensa na infância, a gente talvez tenha vindo de uma cultura onde faz isso que você ganha uma bala, faz aquilo que você ganha um presente. E essas recompensas externas não são tão saudáveis para o desenvolvimento infantil. É importante que a gente pense a recompensa como uma força interna, um desejo interno de conseguir conquistar as coisas. Através do meu próprio esforço, eu vou conseguir realizar e me sentir capaz. Quando a criança percebe que ela é capaz de desenvolver algumas coisas, até essas recompensas externas, elas acabam não fazendo mais tanto sentido. As reações dos adultos, que são responsáveis pela criação e desenvolvimento dessa criança, ela conta muito também como uma recompensa, no lugar de que a criança às vezes acaba pedindo por essa aprovação de algo. Então, quando eu estou fazendo um desenho ou quando eu estou carregando alguma coisa, eu sempre procuro esse adulto para que ele me aprove. E se a gente olha, o nosso olhar para essa criança já vai demonstrar uma reação. Se a gente está aprovando ou desaprovando o que a criança está fazendo. Então, se a criança está carregando um potinho de água e essa água caiu no chão, eu acabei de limpar o chão, qual é a reação que eu vou ter para ela? Eu vou mostrar para ela o caminho de como eu limpo e organizo o que acabou de acontecer? Ou eu vou dizer, eu não acredito que você fez isso, eu acabei de limpar esse chão, olha a sujeira que aconteceu. Então, essas reações que são diárias de troca faz diferença em como a criança vai reagir com as coisas do dia a dia. Se ela vai, ao errar em algum processo, porque o erro faz parte do aprendizado, então, para que eu possa aprender algo, o erro vai acontecer, e aí ela vai olhar para esse erro como um momento de eu preciso me organizar para corrigir isso da melhor forma, ou ela vai travar. E conforme a gente vai tratando esses momentos, é que a gente demonstra para a criança o quanto ela é capaz de resolver os problemas que vão aparecer. Seja derrubando água no chão, seja colocando uma calça, colocando uma meia. Que tempo a gente está oferecendo para a criança fazer? A gente está apressando muito, a gente está dando tempo suficiente para que ela consiga chegar até o final? Qual o processo que ela está fazendo no seu dia a dia para que ela perceba o quanto ela é capaz de conseguir fazer? Então, todas as reações que nós adultos temos com aquilo que a criança faz no seu dia a dia vai criando dentro da criança a forma como ela vai lidar com as situações. Eu sou a Natália, diretora pedagógica da Mangalore Montessori School, especialista no método Montessori, uma metodologia que abriu os meus olhos para a infância. Sou apaixonada pelo desenvolvimento humano e quanto mais eu me aprofundei nesse olhar, mais eu percebi o quanto Montessori faz sentido quando a gente pensa em construir um ser humano saudável. E a gente pode se perguntar, né? Poxa, Natália, mas então eu não devo comemorar as conquistas que o meu filho faz? Eu preciso ser completamente neutra, sem demonstrar para ele nenhum sentimento do que está acontecendo? Muito pelo contrário, a gente precisa estar presente. Mas existe uma diferença entre olhar para a criança e celebrar com um sorriso a conquista que ele teve, né, ao testar alguma coisa, ao tentar fazer algo e conseguir fazer. E aí quando a criança olhar para a gente, procurando por uma aprovação, o nosso sorriso, um joia, uma piscadinha, já vai mostrar para a criança o quanto nós estamos celebrando esse momento. Ou até mesmo dizer algumas palavras carinhosas que fizer sentido para a vida de vocês, para a rotina de vocês. Diferente da gente fazer uma super festa, bater palmas, gritar, e ao ponto de ultrapassar algo saudável e a criança ficar constrangida. Ao mesmo tempo, quando nós não estamos bem. Se a criança faz alguma coisa que não é saudável, que não foi respeitoso, a nossa afeição deve mostrar para ela com um rosto de bravo mesmo e dizer, eu não gostei disso, isso foi desrespeitoso, isso não deve se fazer com as pessoas, com você, com aquilo que você está manuseando. Então, as nossas emoções também vão ensinar as nossas crianças como reagir a tudo isso. Hoje se fala tanto sobre saúde emocional e isso faz parte. Então, a forma como a gente ensina, como a gente olha, como a gente celebra, como a gente corrige com o olhar, isso também vai ensinar a criança a resolver as coisas na sua vida. Quando a criança realiza um desenho e ela te mostra o desenho que ela fez, a gente sempre orienta, ao invés de já mostrar toda a emoção
que você sentiu por algum motivo, aproveitar esse momento para ter uma troca com a criança. Então pergunte que cor que ela usou, o que ela pensou ao desenhar, quais riscos ela aproveitou para fazer aquele desenho, no que ela estava pensando. Então, observar, uma coisa que a gente sempre fala em Montessori, dá um passinho para trás antes de demonstrar alguma coisa e aproveite o momento para ter uma troca com a criança. Quando a gente não cuida desses nossos sentimentos, dessas nossas reações com as nossas crianças, é possível que ela passe a ser dependente da nossa aprovação, sem entender que ela por si só é capaz de realizar alguma coisa. Por isso que a gente fala tanto sobre esse cuidado com aquilo que a gente demonstra ao reagir quando a criança realiza alguma coisa. E a gente pode utilizar de formas mais saudáveis para fazer esses reconhecimentos quando a criança conquista alguma coisa. Porque, relembrando, ela vai nos procurar, ela vai procurar o nosso olhar para alguma aprovação. Então, olhar para ela, se conectar com ela, dar um sorriso, até mesmo um abraço, porque tudo isso vai depender da situação, daquilo que foi feito. O cuidado que a gente precisa ter é com os extremos. Pode procurar por essas maneiras mais saudáveis de comemorar as conquistas das crianças, celebrando junto com ela, lembrando que é uma conquista da criança e celebrar junto, fazer isso de uma forma que a criança perceba o quanto fez sentido o que ela está sentindo internamente por ter conseguido conquistar o que ela estava buscando. E tudo isso sobre o que a criança sente internamente, a gente pode entrar em motivações intrínsecas. Existem as fases de desenvolvimento. Dentro de cada fase, a criança procura desenvolver certas habilidades. E isso vai demonstrando no seu comportamento. Então, quando a criança é muito pequenininha e ela está começando a dar os seus primeiros passos, ela vai levantar e cair 300 vezes. Mas existe uma motivação intrínseca dentro dela que mostra que ela precisa repetir isso quantas vezes for necessário para ela conseguir dar o seu primeiro passo. Então a motivação intrínseca vem daquilo que o desenvolvimento do seu próprio corpo vai demonstrar que ele precisa dar como próximo passo. E a gente precisa permitir que isso aconteça. Mas como que eu consigo perceber se essa criança ou a minha criança está realmente tendo motivações intrínsecas para desenvolver algo, internamente? Você precisa estar conectado com essa criança. Você precisa perceber o que ela está tentando fazer, o que ela está buscando, onde ela está repetindo, o que ela tem vontade de fazer todos os dias. Então, observar um pouquinho da rotina dessa criança, dos interesses dessa criança, vai fazer com que você entenda o que deve ser proporcionado para ela. Você pode também trazer alguns outros desafios, como uma troca. Crianças mais velhas, às vezes, vamos pensar em quebra-cabeça. A gente começa com quebra-cabeças com poucas peças. Quando a criança já consegue montar aquele quebra-cabeça menor de uma forma mais rápida, já está muito fácil, a gente dá um próximo passo e traz quebra-cabeças com mais peças para serem feitas, Então, trazer alguns desafios como uma troca de família, isso é muito saudável também. Mas dentro desse momento de conexão, perceber o que a criança está buscando, o que ela repete, do que ela mais fala, para que então você consiga perceber quais são as motivações internas que ela está trazendo e que ela gostaria de desenvolver. E você vai junto como um parceiro nesse caminhar, ajudando ela a celebrar cada uma dessas habilidades que ela conseguir conquistar. Quando ela encontra a satisfação nesse processo, quando ela percebe que ela adquiriu essa habilidade, você estando conectado com essa criança, você vai perceber um rosto, um sorriso, um alívio, um olhar de conquista. Através dessa conexão é que vocês vão sentir junto com a criança tudo aquilo que foi conquistado e que precisa ser celebrado. A gente fala muito sobre recompensas em Montessori, o cuidado que a gente precisa ter ao falar sobre isso. Então, quando a própria Maria Montessori começou a desenvolver o seu método, ela mesma levou recompensas para as crianças. Então, tem histórias nos seus livros que existiam rodas de conversas ou rodas de atividade, onde se as crianças conseguissem ficar quietinhas e se concentrar por X exercício, no final ela entregava uma recompensa. Só que ela começou a perceber que o exercício que era feito em roda, quando a criança percebia que ela conseguia realizar,
a recompensa não fazia mais sentido, porque era muito mais importante para a criança perceber que ela conseguiu fazer do que realmente ganhar algum material após isso. Então, às vezes, a gente coloca esses prêmios, essas recompensas no meio do caminho, muito mais com cabeça de adulto, no qual a criança não tem se importado muito, porque ela está querendo desenvolver outras coisas. A recompensa em Montessori está dentro do processo, está dentro de reconhecer o erro e ter a oportunidade de corrigir, ter a oportunidade de entender como eu resolvo os meus próprios problemas e me sentir capaz, muito capaz de fazer o que precisa ser feito. E a gente pode pensar em situações em que a recompensa faça sentido. Se eu já ensinei a minha criança de que ter uma recompensa faz muito sentido, e isso faz parte da minha educação, não é tirar da noite para o dia. É ir aos pouquinhos, mostrando para ela que ela é capaz de realizar coisas, o quanto ela pode criar a confiança, entender que o que ela faz sentido. É como a gente pensar num adolescente que recebe mesada por limpar a casa. Faz sentido ele ganhar por isso? Talvez, mas faz muito mais sentido que ele faça parte e entenda que isso é uma responsabilidade de todos que moram naquela casa. Para que a casa esteja limpa, todos precisam ajudar e organizar e fazer parte daquela mini comunidade que é a família. Então, isso faz muito mais sentido do que o dinheiro por um trabalho. Mas a gente sabe que a recompensa, ela existe. Como, por exemplo, vou programar uma viagem. Então, eu trabalhei para isso, eu juntei dinheiro para isso, eu tive o trabalho de organizar que a viagem acontecesse. A viagem vai acontecer e ela é uma recompensa. Então, a recompensa, ela vem conforme o nosso esforço, conforme o nosso processo, o nosso empenho. Talvez a gente só precise pensar internamente o que realmente é uma recompensa. E se eu pudesse deixar aqui uma mensagem sobre recompensas, é a gente conseguir entender que as nossas atitudes são recompensas para as crianças, principalmente pensando no desenvolvimento infantil. Então, a forma como a gente reage vai ser uma recompensa. Então, a gente precisa pensar direitinho como que as nossas reações vão ser oferecidas para as crianças.